Um de cada um fala, o pré-B permanece, o pré-B migra, tudo bem? Tá, mas eu não tenho só elas, né? Eu tenho outras células ali em amadurecimento, né? Tem a linhagem das hemácias, tem a linhagem das plaquetas, tem todas as linhagens daquelas células do sangue. Então a hematopoiese está acontecendo aí dentro, e mais o nosso interesse básico é o pré-P e o pré-B, né? Tá, a gente já tinha falado sobre isso. Aqui nós temos a imagem, o esquema do que é a medula óssea vermelha, muito mais ativa num indivíduo jovem, e à medida que vai passando o tempo, ela vai ser substituída pela medula óssea amarela, predominando aí adipócitos uniloculares. Mas não quer dizer que esse tipo de medula óssea, que resta só um pouquinho aí sendo hematopoética, ela não pode voltar em estágios anteriores, ou sendo mais hematopoética. Então depende muito do que está acontecendo ali, em condições fisiológicas e da necessidade de aumentar o número de hemácias e assim por diante, né? Então só para a gente saber que a medula vai de vermelha para amarela, né? Tá. Esse esquema mostra, então, um pouquinho mais da ideia da malha, né? As células moram nessas malhas e nós temos aí os capilares, temos aí vasos sanguíneos, né? O tecido adiposo, na verdade não, o adipócito unilocular, né? Então só para vocês terem uma ideia, esses capilares aonde tem aí vamos falar assim, a liberação das células prontas, nós temos, por exemplo, essa célula que é o megacariócito que nunca sai daí. E ele libera pedaços do seu citoplasma, fragmentos citoplasmáticos, que são as plaquetas, né? Quando a gente falou de megacariócito, a gente falou dessa localização dele, que é próximo aí ao capilar sinusoide, né? Que mais? Nós temos outras células aí sendo um processo de amadurecimento caindo aí nesse capilar. Aí vem a minha primeira pergunta: por que capilar sinusoide? Porque ele vai facilitar a liberação das células, tudo bem? A membrana lâmina basal descontínua e o endotélio fenestrado. Isso que caracteriza o capilar sinusoide. Tudo bem até aqui? Tá, então vamos seguir, só para a gente ter uma ideia de como seria aí, né? A imagem aí das células. Tá, então os espaços vasculares, o que nos interessa onde as células passam, no caso aí o pré-T e o pré-B, é via capilar sinusoide. Aí vem aquela história, mas é a vênula pós-capilar, né, que fazia a passagem, como esse capilar é muito esburacado, a célula acaba passando, né? Tá, olha a rede que a gente tinha então imaginado, que aqui o esquema está mostrando. Quando a gente olha a medula óssea, a gente não vê a rede, né? Mas a gente tem que imaginar que ela existe. Então vamos olhar, isso aqui é o tecido ósseo, as células que moram dentro da matriz óssea são os osteócitos, que a gente já viu. Lacuna, o corpo, canalículos, prolongamentos. O que seria esse verde aqui, ó? Para voltar para a medula, não pode ser o periósteo, o endósteo. Tudo bem? É o endósteo. Células osteogênicas, osteoblastos. Então aí, né? E aí a gente tem a rede de células. E nós temos duas cores aí. Uma mais verde, vocês conseguem ver ela aí? E uma mais amarelada, ou alaranjada. Né? Lembrando que as células se ligam entre si, o esquema não está mostrando, por colágeno tipo 3, porque essas células são reticulares mesenquimais. Né? O que esse esquema mostra? A organização. Reparem que perto do osso, a gente vai ter as células tronco, de origem mieloide, células tronco hematopoéticas, mieloide ou linfóide. Lembra que eu sempre falei? A célula osteogênica está aí presente, a célula tronco acompanha ela? Elas ficam pertinho, umas das outras. Né? Então tem uma organização. Então, essa primeira, vamos falar assim, a primeira região perto do tecido ósseo, do endósteo, a gente teria então essas células tronco. Em seguida, olha lá, a área de células progenitoras. E depois a área de células mais maduras ou amadurecidas, todas as linhagens. Que aí, pelo capilar ser um capilar sinusoide, isso facilita aí a saída das células amadurecidas. No nosso caso, a gente sempre falou, tudo que sai via linfa vai fazer o quê? Qual é a história do via sangue e qual é a história da via linfa? Sangue é povoar, linfa é passear, né? Vocês lembram disso? As células que caem no sangue automaticamente vão para a linfa, mas sempre pensando em órgão linfóide, no caso aí do pré-T, que é o que eu estou falando, porque o B fica, né? O pré-T fica. O pré-T, ele vai sair aí
por esse capilar sinusoide. Acaba voltando aí para a linfa e aí entra via linfa, sai via sangue. Não, entra via sangue e sai via linfa. Olha a história. Tanto é que o timo não tem vaso linfático aferente. Não tem. Ele vai entrar via sangue, não timo. Só eferente que ele vai sair uma vez maduro para passear. Tudo bem? A gente tem que lembrar isso aí. Então é por capilar sinusoide mesmo que ele sai. O pré-T e o pré-B aí nesse caso. Né? Não são células ainda pré-T, não é uma célula ainda madura. Né? Tudo bem? A ideia aí da rede que a gente tinha falado anteriormente, essa basofilia que a gente tem na medula óssea não se deve só aos linfócitos. Aí a gente tem hematopoiese, então é o núcleo de todas as células que estão aí em processo de amadurecimento. Né? Tá, vamos seguir. Então, os espaços extravasculares, eu não estou falando de vaso, de capilar sinusoide, é na verdade células. Que células seriam essas? Qual é o arcabouço de sustentação? A mesenquimal, a reticular mesenquimal. E o que é esse estroma? Qual é o principal componente desse estroma aí? O colágeno 3. Eu posso falar em estroma? Medula óssea pode ser considerada um órgão que produz hormônio, fatores intercelulares. Sim, o timo também. Então é nessa ideia, né, de ser órgão endócrino, entre aspas, eu posso chamar esse colágeno 3 fazendo parte do estroma. Né? Por isso que está aí presente. Tá, vamos seguir. Então nós temos lá, como estroma, que eu posso considerar, células reticulares mesenquimais. Como principal componente desse conjuntivo, o colágeno 3. Mas eu tenho o colágeno 1 e tenho as glicoproteínas presentes aí em qualquer tecido conjuntivo, porque é um conjuntivo especial. Né? Tá, o que mais que nós temos? As micro-regiões do espaço hematopoético que a gente acabou de ver. Sempre perto do endósteo fica as células menos amadurecidas, ou as tronco de linhagem mieloide e linfóide. Depois a gente teria as células da família, vamos falar assim, e depois as células mais maduras perto dos vasos. Né? Isso que a gente está falando. O espaço é organizado em micro-regiões. Né? Os adipócitos, quanto mais eu tiver, mais a medula vai estar amarela, ele também está na malha, né, das células. Macrófagos, mastócitos, com nada impede que células do conjuntivo propriamente dito estejam aí também. Tudo bem? A gente está pensando aí. Olha agora, não tenho vaso linfático aferente, nada vai chegar aí via linfa como uma forma de proteção, e as células reticulares mesenquimais, as endoteliais e os macrófagos da medula óssea armazenam ferro. Isso é importante saber porque é uma fonte de ferro, por exemplo, na produção aí das hemácias. Né? Precisa aí que o ferro faz parte aí da hemoglobina. Né? Tá, só para ter uma ideia. Essa imagem é de medula óssea curada pela impregnação argêntica. Então o que está em branco são adipócitos. O resto são outras células aí presentes aprisionadas nas malhas. E as setas aí que estão marcando esse componente fibroso negro é o colágeno 3. Então a gente só vai conseguir ver o colágeno 3 produzido pela própria célula reticular mesenquimal, né, se a gente fizer técnica especial. Senão a gente não consegue ver. Tudo bem que a gente já sabia isso. Né? Tá. Isso é medula. Não vamos falar mais nada, porque reconhecer as células, qual é mais madura, qual é mais madura, é muito complicado medula óssea. Né? Só quem for mesmo para a área de hemato, vai aprender todas as características. Né? Tanto é que eu nem vou cobrar em relação a isso. Tudo bem? Esse é o primeiro órgão linfóide que a gente vai estudar. E aí eu falei na aula passada, ele pode ou não ter cápsula, vocês lembram disso? O tecido linfóide que forma um órgão linfóide, ou está na parede de outro órgão, pode ter ou não cápsula, ou pseudocápsula, a gente discutiu isso, né? Tá, esse tem cápsula? O que vocês acham? Sim, tá lá fora, ó. De tecido conjuntivo denso não modelado, tá lá. Então é um órgão que tem cápsula, tudo bem? Aí eu falei depois outra coisa, arranjo modular difuso, região de B, região de T. Quando que a gente encontrava isso? Quando o órgão já tinha as células prontas. Quando o órgão é um órgão que está treinando as células, será que ele vai ter região de T e de B?
Não. A gente está vendo aí alguma região de T ou de B? Não. Isso não é medula óssea, só resta outra opção. Timo. Não tem aqueles arranjos modulares, né? E aí o que a gente consegue ver? Vamos ver, vamos olhar para essa estrutura aqui, ó. O que vocês conseguem ver? Ou não conseguem ver? Primeiro, a basofilia. A basofilia é igual na periferia e no centro? Não. A que se deve essa basofilia mesmo? Linfócitos. Então, a primeira coisa que eu penso aí é que eu tenho predomínio de linfócitos na região mais periférica, muito linfócito, e menos linfócitos na região central. Concordam com isso? Tá. E é verdade mesmo. Essa região periférica mais basófila é chamada de córtex tímico, ou região cortical do timo. E a região central é chamada de medular, ou medula do timo, ou medula tímica. Por que tem mais linfócito na região cortical e menos linfócito na região medular? As células reticulares da malha, lembra? Que continuam sendo a mesma malha. Da região cortical, continuam sendo células reticulares epiteliais agora, né? Elas apresentam prolongamentos mais longos. E se elas têm um prolongamento mais longo, como que fica o tamanho dessa malha? Menor ou maior? Maior. O que permite a malha ter mais linfócito. Dá para entender isso? Aí a gente vai para a medula. As células reticulares epiteliais da medula têm prolongamentos menores. E aí abrigam uma menor quantidade de linfócitos. Por isso é menos basófila. A gente vai ver isso já já. Tudo bem? Tá. Dá para perceber que essa região cortical ela é invadida por esses espaços? Vocês conseguem ver? Mas esse espaço aqui, que é uma continuidade da cápsula, ele não vai até a medula. Dá para perceber isso? Como que eu chamo mesmo aquilo que sai da cápsula e vai para dentro de um órgão? Septo ou trabécula. Lembram disso? Aqui a gente tem septos ou trabéculas, mas são incompletos. Eu não tenho ele de fora a fora. Tudo bem? De tal maneira que a medula ela é comum para todas essas estruturas basófilas que ficam aí ao redor. Dá para ver ela aí, ó, comum. Então, isso aqui, vamos pegar só um, delimitado por dois septos ou trabéculas, só uma região. Tem uma região cortical e uma região medular, né? Mas a medular dessa região, comparada com a outra, é comum. Então, os septos ou trabéculas que partem da cápsula não dividem o timo em regiões separadas. A medula é comum para todos. Tudo bem? Pois não. E essa insegurança não é claro, que é um pouco. Vou falar ainda. Isso é um óvulo. Mas não. Isso é um óvulo, exatamente. Eu tenho região cortical e medular. E a medula dele, tem outro aqui, tem outro aqui, a medula dele é comum. E tem mais um detalhe. Tem uma coisa exclusiva nessa medula tímica, que nesse aumento a gente não está vendo. O chamado corpúsculo tímico. Antigamente a gente chamava de corpúsculo de Rassal. O que é esse corpúsculo tímico que é exclusivo do timo e mora na região medular? O arranjo concêntrico de células reticulares epiteliais. Ela não vai formar uma rede, mas ela vai formar um arranjo concêntrico, uma estrutura redonda. Vocês vão ver já já. É que nesse aumento a gente não está vendo ele. Isso é variável em quantidade de animal para animal, né? À medida que ele vai envelhecendo o timo, porque depois ele atrofia, esses corpúsculos podem entrar em processo de calcificação. Tá, mas para que serve isso? Até hoje ninguém sabe. Função desconhecida. Ok? Então, com exclusividade, a gente vai ter aí na medula o corpúsculo tímico. De tal maneira que se eu mostrar um corpúsculo tímico e perguntar que órgão é esse, a gente sabe. Só ele tem esse corpúsculo tímico. Tudo bem? Órgão e região do órgão. Eu vi o corpúsculo. Quem é o órgão? Tímico. Quem é a região? Medular. Ok? Vendo só ele. Já já a gente vai falar sobre isso. Tá, alguma dúvida? Mais ou menos da morfologia dele? Tem uma região periférica basófila, uma região central menos basófila, o porquê dessa maior basofilia menor, tudo bem? Pois não, Vitor? A região medular?
basófilo e uma região central. Vamos pegar esse aqui do lado, periférico basófilo e uma região medular central, né? Só que quando eu olho essa parte da medula dessa, é tudo. Porque o septo não vai separar tudo. Nesse sentido. E o septo não é. Ele é comum a todos os órgãos. Posso seguir? Vou seguir. Olhem agora. Esse corte histológico é igual ao timo que eu vi anteriormente? Repare que, de novo, ele é basófilo. Lembra? A basofilia, isso é HE, o HE. A basofilia é a riqueza de linfócitos. Né? Tem cápsula? Tem. Então também é um órgão encapsulado. Mas qual é a diferença para o timo? O que eu vejo aí que o timo não tinha? Nódulo. Então vamos por exclusão. Timo não é. Medula óssea não é. A gente viu também na medula, né? Resta linfonodo, baço e tonsilas, que são as que a gente vai ver. Ou então maltes como placa de Peyer, apêndice. Isso tem cara de intestino grosso, delgado? Não. Porque a placa de Peyer, ou mesmo lá na apêndice, a gente tem melange nodular difuso. Né? Tá, então não é isso. É uma tonsila, tem que ter um epitélio lá em cima, estratificado pavimentoso não queratinizado, uma tonsila palatina. A lingual também, mas aí a gente vê que é língua, por causa da musculatura esquelética. A faringiana é pseudo-estratificado, cilindro ciliar com células calciformes. Eu tenho, será um epitélio em volta ou é uma cápsula? Então eu tiro um out também da jogada. Resta linfonodo e baço. Isso é um linfonodo. Então, o que o linfonodo vai apresentar? Logo abaixo da cápsula, um espaço branco. Vocês conseguem ver esse espaço? Não é artefato de técnica. Esse espaço branco é chamado de seio subcapsular. Abaixo da cápsula. Tá. Aí, ele também vai ter trabéculas, septos ou trabéculas. A gente vai depois procurar uma melhor região. E é a continuidade da cápsula. Então, ao lado desse septo ou trabécula, junto dele, lado a lado, a gente vai ter a continuidade do seio subcapsular. Mas ele vai estar voltado para a trabécula. Ele passa a ser chamado de seio pério-paratrabecular. E depois esse seio pério-paratrabecular é contínuo com esse branco que vocês estão vendo aí dentro do linfonodo, que é o chamado seio medular. Na verdade, eu tenho vários seios medulares. Né? Ele acompanha a trabécula. Tá? O que a gente está vendo bem aqui é o subcapsular e o medular. O pério paratrabecular a gente não está vendo muito bem nessa imagem, mas a gente vai ver no corte. O que seriam esses seios? Vamos pensar. A linfa, ela obrigatoriamente chega nos vasos linfáticos aferentes, que são vários, que se abrem na cápsula. A linfa está chegando aí. E a linfa, o primeiro lugar que ela cai, depois dos vasos linfáticos, é o seio subcapsular. Tudo bem? E aí ela vai passando por esses espaços, o seio subcapsular, o pério paratrabecular, que a gente não está vendo aqui, e o medular. Então, à medida que ela vai passando essa linfa dentro do linfonodo, ela vai sendo exposta ao tecido linfóide, tanto nodular quanto difuso. A gente vai ver isso aí. E aí ela vai embora via vaso linfático diferente. É um, não são vários. Tá, vamos ver o detalhe, cada pedaço. O que eu quero que vocês prestem atenção é que aí eu estou vendo o arranjo nodular. Tudo bem? Não tinha. E eu tenho uma região só de nódulo, né? Nodular e difuso, entre os dois nódulos tem um difuso, tudo bem? Abaixo do nodular tem também difuso, que a gente vai falar. E o meio, eu tenho o seio medular, vamos só já guardar logo de cara, e isso aqui é chamado de cordão medular. Então a medula é uma região diferente dessa do timo. Concordam? Também tem medula. Mas essa medula tem cordão e seio medular. O timo não. Né? E a porção cortical do linfonodo, tecido nodular e difuso. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu quero é que é totalmente diferente um do outro, né? Totalmente diferente. Ok? Cordão medular. Já já a gente vai ver detalhes, tá? Qualquer desses é cordão medular. Tudo bem até aqui? Olha o próximo órgão.
E agora? Eu vejo arranjo nodular? Vejo arranjo nodular. Olha isso aí, ó. Então, já sei, não é linfonodo, não é malte, né? Só pode ser quem? O baço. E olhem para o nódulo. Tem alguma coisa diferente no arranjo nodular? Hã? Parece que tem um buraquinho lá dentro, não tem? Em alguns a gente não vê por incidência, mas em outros a gente vê. Isso aí é chamado de arteríola central. Tem um vaso dentro do nódulo linfóide. É o único que tem um vaso. Arteríola central, mas ela é de posição excêntrica. A gente vai entender por quê. O baço não fica interposto na circulação sanguínea? O arranjo de linfócito T e B precisa ser ao redor de vaso, que está entrando aí. Por isso que esse nódulo tem um vaso dentro dele. E é exclusivo, de tal maneira que se eu mostrar um nódulo com um vaso sozinho, eu pergunto, qual é o órgão? Baço. Qual é a região? O baço não tem região cortical e medular. O baço tem o que a gente chama de polpa branca e polpa vermelha. A polpa branca é a parte linfóide do baço. E o nódulo linfóide com a arteríola central é uma das partes. A outra tem que ser de T, não tem? Porque eu tenho um arranjo nodular B. Cadê o de T? Né? Tudo bem? O T, vamos guardar por enquanto, é chamado de bainha linfóide periarterial. Olha lá, bainha linfóide, linfócito T, periarterial. Também está em volta de vaso. A gente vai entender já já. É zona de T. Isso aqui, ó, que tem entre os nódulos, que é tudo basófilo. O que seria isso aqui? A polpa vermelha. Não está sendo mostrado aí, mas lá fora eu tenho uma cápsula. O baço também é encapsulado. Tudo bem? Tá, já a gente vai ver detalhes de cada um. E a última lâmina, o último corte histológico, é da tonsila palatina, que nós temos aí na caixa. Nós não temos a tonsila lingual e nós não temos a tonsila faringiana. Eu vou mostrar para vocês, mas não tem na caixa, né? E aí, se a gente olhar lá fora, eu estou passando a ponteira aqui, ó, no epitélio, e a gente vai aumentar depois, estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Isso aqui é músculo liso, músculo estriado esquelético, tô falando louca. E aí a gente tem na lâmina própria, embaixo do epitélio, o arranjo nodular, vocês estão vendo aí? Nodular, e lógico que entre um nódulo e outro difuso. E tem vários nódulos. O que seriam essas estruturas aqui? Uma invaginação do epitélio em direção à lâmina própria, que a gente chama de cripta tonsilar. Repara que ela está cheia de sangue. O que é isso? Quem tem tonsila aqui, palatina, antiga amígdala, quanto mais infecção ou problemas inflamatórios ela tiver, mais furo ela vai ter. Vocês já viram a tonsila de vocês? É toda esburacada, podem olhar lá. Tem mais ou menos buraco. Esses buracos são essas invaginações, são chamadas de criptas tonsilares. Macroscopicamente dá pra gente ver, às vezes pode ter pus grudado lá, às vezes pode ter resto de alimento que ficou grudado, né? E aqui tem sangue porque foi retirada, foi uma amígdala que foi retirada por um processo cirúrgico, né? Então a gente vai voltar a discutir. Eu quero que vocês vejam nesse momento que ela é diferente do resto do gengibril, mas tem arranjo nodular aí presente. Bem? Pois não. O difuso lá é chamado de bainha linfóide periarterial. Ok? Difuso. Dá pra ver que os 4 cortes são totalmente diferentes? Hein, pessoal? Alguma coisa que a gente viu até agora é parecida com isso? Não. Nenhuma. Então não dá pra confundir. Ok? E a gente vai começar então pelo timo. A tonsila tem uma pseudocápsula que separa a colágeno 1 do músculo estriado esquelético. Ok? Lá na parede de um órgão, né? De uma região, né? Da faringe. Parte oral da faringe. Posso seguir? Então tá. O que o timo, o baço e o linfonodo têm em comum? Pensando na morfologia. Cápsula.
Os três têm cápsula. O que o linfonodo e o baço têm em comum? Arranjo nodular e difuso, né? B e T, região de B e região de T. Tudo bem? A medula, o tipo não tem isso. Tudo bem? Eu comece a fazer essas comparações, né? Ok. Eu estou falando do linfonodo e baço. A tonsila também tem. Ok? Posso seguir? Tem uma O difuso é chamado de bainha linfóide periarterial. Tem um nome próprio. Esse é o nome do difuso. Okay? Ou seja, não é arranjo nodular, a gente vai ver isso aí. Okay? Posso seguir? Alguns deles não tem cápsula? Hã? Alguns deles não tem cápsula? Alguns deles não tem cápsula? Todos têm cápsula. Placa de Bayer tem cápsula? Não. É apêndice vermiforme? Não. Esses têm cápsula. Não, desses que você mostrou, todos têm cápsula. Esse não, esse é uma pseudocápsula. Não, você... Ok? Posso seguir? Vamos lá. Então, o timo, ele tem uma localização específica. A base dele toca o coração. Acho que, não sei se vocês viram isso na anatomia. Viram órgãos linfóides na anatomia? Não? Tá. Mas ele é um órgão bilobado. Repare que a base dele toca o coração, a parte superior do coração, né? Onde está os vasos, os grandes vasos. Ele está em cima e se a gente for olhar, ele é bilobado. Tem dois lobos, macroscopicamente. E aí, quando a gente olha esse timo e compara com esse, a gente pode falar que isso é um timo de um indivíduo jovem, isso é um timo de um indivíduo mais idoso, porque ele sofre atrofia. Aí vem aquela pergunta, mas e aí? E se eu precisar de mais pré-T para amadurecer e brigar contra um antígeno? Tudo que a gente precisa ao longo da vida já foi produzido. Ele não vai produzir quando ele estiver atrofiado. Okay? A gente não tem lâmina de timo atrofiado, mas eu vou mostrar para vocês de outro local, como é que ele se apresenta. Ok? Então, vamos seguir. Então, primeira coisa, vamos olhar aí o timo, a região onde ele se encontra, macroscopicamente. Aí a gente está vendo o corte histológico, né? O esquema do corte é parecido com o que a gente viu? Parecido? Tem uma região mais periférica corada e uma região central menos corada? Tem uma cápsula? Sim, né? Tá, e vamos ver para o esquema. O que o autor está mostrando? A cápsula, o septo ou trabécula que tem vaso sanguíneo, para mostrar que o septo ou trabécula está entrando aí para carregar vaso nervo, só que ele não é completo, ele não vai separar a medula, né? Que a gente já viu. E a porção apical, desculpa, cortical, tem predomínio, ele chama de timócitos, eu posso chamar. Mas aí a gente tem pré-T, tem amadurecimento e depois o T já maduro, na região cortical. Quanto mais eu estiver perto da cápsula, mais imaturo ele é. Quanto mais perto da medula, mais maduro ele é. Já já a gente vai ver isso. Então o autor está chamando tudo de uma maneira geral de timócito, né? E ele está chamando a célula epitelial cortical. O que é isso? É a reticular epitelial do córtex. É aquela que tem um prolongamento muito grande, abrigando mais linfócitos, que a gente já sabe, vamos ver isso. E depois vai lá para a medula. A célula reticular tem um prolongamento menor, por isso que abriga menos linfócito. Eu tenho a reticular da medula também, né, com esses prolongamentos. Eu posso ter outras células nas malhas, a dendrítica, macrófago, mastócito. No córtex, basicamente é pré-T, T e as células reticulares. Lá na medula que eu tenho uma maior variabilidade de células. Inclusive tem reprontos na medula. Né? Só estou mostrando um esquema e a gente vai explorar todos eles, né? Vamos lá para o próximo. Esse é o lâmina que eu tinha mostrado anteriormente. Então vamos lá. Uma cápsula, conjuntivo denso modelado, que emite septos ou trabéculas, mas não dividem de fora a fora esse septo ou trabécula em regiões separadas, que tem uma região cortical e uma região medular. A medula é comum, onde esse septo ou trabécula está entrando. Né? Tudo bem? E aí a gente vai encontrar os corpúsculos tímicos quando a gente aumentar. Né? Tá, vamos seguir aí. Eu tenho vários septos ou trabéculas, e aí a região cortical e a região medular. Alguma dúvida? Hein? Vamos seguir. Circundei a região medular para mostrar que ela é comum a todas essas estruturas
na região cortical separadas pelos septos. Eu tenho uma separação aí dessa para essa por causa do septo, né? Mas ela não vai até a medula. A medula é comum a todas essas regiões. Tudo bem? Tá. Então olha lá. Quem seria o estroma do timo? O estroma é a porção de sustentação. Eu consigo chamar de estroma porque as células reticulares produzem hormônios. Tudo bem? Para quem? Para o amadurecimento dos linfócitos T. Eu posso chamar de estroma. A cápsula, os septos incompletos. E quem é esse retículo celular? As células reticulares epiteliais. Que eu tenho, lembra, da porção cortical e da porção medular. Ok? Que a gente acabou de ver, né? O que mais? Vamos falar. O parênquima, que é o lóbulo tímico. Quem é o lóbulo tímico? Isso aqui, o lóbulo tímico. Vamos lá. Tem córtex e medula, mas a medula é comum a todos. E lá na medula eu tenho o corpúsculo tímico, antigo corpúsculo de Vassal. Qual é a função disso? Não se sabe. Qual é a diferença? Eu tenho um arranjo concêntrico das células reticulares epiteliais, não é em rede. Dá para ver isso perfeitamente, que a gente vai ver. O que mais? A origem biológica do timo é tripla. Ele vem do endoderme e do mesoderma e também vem do ectoderma. A embriologia vai falar sobre isso aí para vocês. Apesar de muitos livros trazerem dupla, eu acho que hoje em dia já estão falando ali em tripla, eu não sei, né? Tá, e olha a ideia aí. O que seriam essas células aqui, ó? As reticulares epiteliais. Quem é que está ligado aí na malha, basicamente? O pré-T, o T, né? A gente sabe. Ele só esquematizou esse tipo celular que a gente está dando normas depois. Mas lá, por exemplo, na malha da célula reticular da medula, eu posso ter outras células que não posso entender, né? Só para a gente ter ideia, a célula reticular em rede. Esse é o arranjo concêntrico. Esse é o corpúsculo de Nassau, ou corpúsculo tímico, que é o melhor sendo falado, né? Dois arranjos diferentes aí. Mas olha agora, quando eu falo em célula reticular epitelial, eu tenho 6 tipos. E esses 6 tipos vão variar em termos de função e localização. Os primeiros tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2, moram lá no córtex. O 3 e o 4, na junção córtico-medular. O 5 e o 6, na medula. Quem é esse tipo 1? A célula enfermeira. Lembra que eu falei dela, rapidamente, na aula passada? O pré-T, quando chega aí, via sangue, ele tem que encontrar essa célula. Se ele não encontrar essa célula, ele já morre logo de cara. Porque é a primeira célula que envia para ele um hormônio para ele seguir para frente em termos de amadurecimento. É chamado de célula enfermeira ou nurse cell. Essa é do tipo 1. E essa do tipo 6 é o corpúsculo de Vassal. Cada, se a gente pegar a fundo trabalhos científicos, enfim, que estudam o timo, eles vão falar o que cada célula reticular faz para cada região. Enfim, a gente não vai ficar guardando. Né? O básico que a gente sabe é que tem 6 tipos, o tipo 1 é essa principal aí, e o 6 é do corpúsculo. Não precisa guardar mais do que isso. Né? Tá. E olha agora, essas células apresentam secreção, muitas delas. Quem são eles? Olha lá, timosina, timopoetina, timulina, fator tímico humoral, timotaxina. Tudo isso é secreção de fatores humorais que precisam ter ali ou estarem ali para o amadurecimento de um linfócito T. Vou ter que guardar cada um? Não, mas guardem que as células reticulares, elas produzem, entre aspas, hormônios, entre aspas, né? São fatores humorais que têm totalmente a ver com o amadurecimento de um linfócito T. Né? Por isso que eu posso chamar de estroma e parênquima, logo de cara lá, né, que a gente tinha falado. Tá, vamos seguir. Olha essa imagem. A gente não consegue ver isso na microscopia de luz, né? Mas olha a cápsula, que emite septos ou trabéculas, bem até aí. Isso é região cortical e isso é região medular. Alguma dúvida? O que está em pócio? O que é isso em pócio? Formando uma malha. A célula reticular epitelial, não é isso? E olha como ela tem prolongamento maior, unido por junção, obviamente, abrigando mais pré-T's e T's.
Tudo bem? Quando eu vou para a medula, é pequeno, de tal maneira que eu tenho menos linfócito lá. Por isso que ela é menos basófila, que a gente já tinha falado. Né? E aí o autor está mostrando os tipos que a gente tinha falado ali, né? Primeiro os tipos de células reticulares epiteliais, depois os tipos de linfócitos. Tá. A tipo 1 é a nurse cell, que eu falei para vocês que fica logo abaixo aí da cápsula. E a tipo 6 vai ser lá o corpúsculo tímico, que aí não está sendo mostrado o corpúsculo tímico. Pode ser que ele tenha desenhado isso, mas não é bem a cara dele, né? Bem, o que mais? Vamos olhar para o linfócito. O que o autor está tentando mostrar aí? Alguém consegue pensar nisso? O amadurecimento. Vamos lembrar da aula passada. O pré-T chega aí. Ele chega com marcação de membrana? Com uma. Quem era? Não. LIT5. Por que é importante esse LIT5? Para a célula endotelial da barreira hematopoietínica reconhecer. Tudo bem? Mas ele não tem esse NHC 1, 2, CD4, CD8, ele não tem isso. Tudo bem? Tá, então ele chega sem isso, sem essa marcação. Aí na região cortical ele encontra a nurse cell e ele vai seguir. Primeira coisa que vai aparecer é o que a gente chama de seleção duplo positiva. O que é isso? Ele é CD4 e CD8. Quando ele chega mais perto da medula, ou ele vai ser CD4 ou ele vai ser CD8. É uma seleção única positiva, né? Ou é um ou é outro. Tudo bem? Mas a gente sabe, peraí só um minutinho, que 98%, 97% desse amadurecimento, quando ele vai ganhando o receptor, vai perdendo, vai morrer por apoptose. 2 a 3% vão sair. Sair de que jeito? Vão lá para a medula ocupar as malhas. Então aqui eu tenho B, D, os 3 tipos de D, eu tenho B, eu tenho macrófago, eu tenho mastócito, dendrítica, a malha da medula. E aí ele vai sair, não vai mais povoar o timo, ele vai sair via linfa. O timo não tem vaso linfático aferente, mas ele tem referente. Tudo bem? Pode falar, Henrique. Quem colocou esses marcadores nele foi a nurse cell? O quê? Quem colocou esses marcadores? CD4 foi a nurse cell? Não é ela que coloca. À medida que ele vai passando da região cortical mais periférica para a medular, ele vai ganhando. Mas ele precisa de onde? Desses fatores que vão estimulando. Fatores morais que essas células... Isso. E à medida que o amadurecimento sempre é da região cortical para a medular. Então, quanto mais perto tiver da medula, mais ele é CD4 ou CD3, CD8. Quanto mais perto tiver da cápsula, ele não tem carga, não tem receptor. Tudo bem? Não precisa ficar guardando. Tá? Não vou perguntar se CD4, CD8, quem é, quem não é, não precisa guardar. Mas o amadurecimento que é da cortical para medular precisa. Ok? Tá, então ele está mostrando isso. Por que é um linfócito grande aqui? Seria um pré-T aqui, depois ele torna menor, depois menor. O que é isso? Toda célula precursora sempre é maior. E à medida que ela assume a linhagem, o amadurecimento, ela vai ser a célula menor daqui, sempre. Muito parecidas, né? Mas aqui basicamente é o núcleo que manda, tudo bem? E aqui na medula eu vou ter o T e o B, os dois. Ok? Tá. Uma outra imagem, olha lá para mostrar a cápsula em cinza, que emite septos ou trabéculas. Isso é um lóbulo, região cortical, região medular. Quem é que está em amarelo? Laranja, aqui. A célula reticular epitelial, da região cortical. Ela tem prolongamento maior. É que não está tão maior do que esse, mas ele pôs cores diferentes. A vermelha é a célula reticular epitelial da medula. E tem menos linfócito aí. Por isso que a gente sabe que aqui é mais basófilo a região cortical e menos basófilo a região medular. A gente já viu isso. Sempre tem que ter isso. Reparem que o septo trabécula não vai até o final, né? O amarelo que tem aí, ó, ele está mostrando que pode ter macrófago. Ele tem lá um pouquinho, mas sempre na medula ele vai ter mais. O verde, célula dendrítica, que é outra célula apresentadora de antígeno, né? E o azul aí está mostrando linfócitos, né? No caso aí, pré-T no começo, depois ele vai amadurecendo, e quando ele está aqui na malha da medula, ele já é
Ele pode ser os 3 tipos de T. Então, o amadurecimento ele vai da parte subcapsular, vamos falar assim, até a medular. Quando ele está na medula, ele já é pronto, maduro. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos seguir. Olha a vascularização. Como que é essa barreira hematotímica? A cápsula está em amarelo, aí agora. Emite septos ou trabéculas. Por essa cápsula e por esses septos ou trabéculas, a gente tem aí, olha, em vermelho o ramo arterial, em azul o ramo venoso, o capilar com extremidade arterial e extremidade venosa. Eu não sei o nome dessas artérias e dessas veias. Se é artéria típica, isso aí deveria ter sido visto lá na anatomia, né? Tá, mas o que interessa? Interessa saber que na região cortical, a gente tem aí o capilar, a alça de capilar. Reparem que ela vai bem perto da cápsula. E nessa região, além da alça, que é na vênula pós-capilar, ou capilar que é o pré-tessai, a célula endotelial vai reconhecer, que célula epitelial eu tenho que ter nessa região azul? A enfermeira. Ele precisa encontrar essa célula enfermeira, a gente já viu. E o esquema não está sendo mostrado, não mostra ele. Então essa aqui é a barreira hematotímica. Qual é a barreira? Vamos lá. O endotélio sem fenestra, o endotélio é capilar contínuo. Endotélio sem fenestra, lâmina basal contínua, tudo bem? É a primeira aí, barreira. Eu posso ter o macrófago participando da barreira, a célula reticular aí da região participando da barreira, mas basicamente é ser um endotélio contínuo. O capilar ser contínuo, né? Tudo bem? Tem a lâmina basal contínua e o endotélio não esburacado, né? Tá, o pré-T saiu, ele vai amadurecer da região mais periférica para a central. Quando ele está aqui na medula, olha o vaso linfático eferente aí. E ele vai embora, como sendo linfócito, para povoar outros órgãos. Isso é só para a gente mostrar a vascularização, que é essa região das alças capilares, cuja célula sai, o pré-T sai bem perto da cápsula e ele tem que encontrar aí a célula enfermeira. Tudo bem? Vamos seguir. Só para a gente ver aí a barreira. Então, a célula endotelial, a lâmina basal contínua e olha as células ao redor, né? Nós temos aí as reticulares, nós temos aí as dendríticas, nós temos macrófagos, mas basicamente é o endotélio ser, na verdade, o capilar ser contínuo. Essa é o principal constituinte da barreira, né? Tá. Por que eu tenho que ter barreira? Porque se o antígeno chegar aí, qualquer antígeno conseguir chegar e a gente pensa em via sangue, porque não tem vaso linfático aferente, né? Ele vai, na verdade, expor um pré-T que está amadurecendo, que poderia ser contra esse antígeno, e ele não reconhece como estranho. Então passa a ser normal para ele. Por isso que eu tenho que ter barreira, para inibir a tolerância. Ele se torna tolerante, ele não vai reconhecer aquilo como estranho. Ok? Então tem que ter barreira. Medula óssea. Será que tem barreira? Eu vi capilar sinusoide. Como é que fica a história lá na medula? Não chega nada, só sai. O osso protege, mas ele, além do sinusoide, ele tem naquela região das células tronco, lembra? Endósteo, né, que a gente estava vendo? Capilar contínuo. Eu tenho 2 tipos de capilares lá. Todo rim, e tem fenestrado contínuo, lá no médio. Né? A barreira mais falada é a barreira do timo. Medula é muito difícil de se estudar. Então as pessoas acham, não, tem que ter barreira tal, mas não é tão estudada. É mais complicado você falar medula óssea, né? Com tudo que ela aí, em termos de funcionalidade, com tudo que ela oferece, né, em termos de células. Tá, vamos seguir. Olha lá, o pré-T deixa o sangue vindo lá da medula porque ele tem um LIT5, que a gente já tinha falado. Quem reconhece esse marcador? A célula endotelial. Né? Tá. Voltei para o timo. Cortical, medular. Alguma dúvida aí? Aqui são 2 septos ultrabéculos. Isso é um lóbulo e outro lóbulo, e outro lóbulo, enfim. Né? A medular dos lóbulos é única. Ok? Tá. Reparem agora. O que está na setinha amarelo, quem conseguir ver, estiver bem mais perto aí, vai conseguir ver.
é o núcleo da célula reticular. É um núcleo grande, com cromatina descondensada e nucleolo evidente, geralmente. Tudo bem? Só quem estiver bem perto consegue ver. Cadê o prolongamento? Eu não vejo na microscopia de luz em HI ou HE. A gente não vê, é difícil de ver prolongamento de célula. Então a gente tem que imaginar aquela rede, aquela malha aí, né? E é só o núcleo a gente consegue enxergar. Isso aqui é porção cortical ou medular do timo? Como é que vocês sabem? Muito basófila, né? Vamos para a medular. Olha a medular. Eu continuo vendo as células reticulares nas setas aí contínuas. Lá em cima, ó, o núcleo delas. E quem é essas que estão nas setas descontínuas? Quem é esse conjunto todo aí que a gente está vendo? O corpúsculo tímico. E reparem que eu tenho a mesma cara de núcleo da célula reticular lá no corpúsculo tímico. Grande, cromatina descondensada, nucleolo evidente, que são células reticulares, né? Só que em arranjo concêntrico. Ele fica uma estrutura acidófila aí. Dá pra gente reconhecer bem aí, né? A estrutura dele. Menos basofilia na medula. Tudo bem? Se vocês olharem a lâmina, essa lâmina de vocês, passeando aí na medula ou no córtex, procure encontrar um núcleo de célula reticular epitelial. Ok? Tá. Olha como o timo vai atrofiando e o autor está mostrando. À medida que ele atrofia, o que vai acontecendo? Diminui a quantidade de linfócito na região cortical. É aquilo que eu falei. Tudo que precisa ser produzido para a vida do indivíduo já foi produzido. Né? Por isso, essa diminuição. Aumenta tecido adiposo. E o gráfico mostra isso e essas imagens, esses cortes também mostram. Aumenta o tamanho e o número dos corpúsculos tímicos. E eles podem se calcificar. De tal maneira que quando a gente olha o timo velho, atrofiado, ele é basicamente tecido adiposo. Que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Bem? E é esse aí, ó. Basicamente tecido adiposo. Se a gente pegar um lóbulo aqui, ó, uma estrutura, a região cortical e medular, a gente vê aí, né? E lá dentro da medula, o que são esses rosos que a gente está vendo aí, ó? Corpúsculo tímico. Mas basicamente quem manda tudo isso aí, ó? Tecido adiposo. Ok? A gente não tem lâmina, mas pode ter acesso ali em outros lugares, né? Para a gente conseguir aí essa imagem. Alguma dúvida? Várias doenças podem estar aí associadas a problemas com o timo, e essa é uma, a síndrome de Jorge. Eu vou ficar falando, eu também não sei, mas só para vocês verem que ela vem acompanhada de cianose, de face anormal, dificuldade no aprendizado, às vezes tem o lábio leporino, isso mais problemas do timo. O não desenvolvimento dele, ele mais atrofiado no começo, enfim. Né? Só um exemplo de uma síndrome que envolve o timo também. Né? Tá. Difícil reconhecer o timo? Hein, pessoal? Não? Alguma dúvida? Pode falar, Gustavo. Como dificuldade para diferenciar os glóbulos tímicos. Lóbulo? Glóbulos tímicos, né? Isso é lóbulo. Vamos falar no normal, não. Isso é lóbulo. Cortical e medular. Então eu tenho 6 glóbulos. 6 lóbulos. Exatamente. Um conjunto de vários lóbulos. Alguma dúvida? Assim que fala ele em relação ao medula. Cortical e medular. Só que a medula você não pode. Até aqui vai desse lóbulo, aqui começa do outro. Não dá. Mas esse córtex e essa medula é de um lóbulo. Você vê que imagina então, A medula é comum para todos. Como é que você imagina? Não tem divisão. Então como é que você vai saber até onde vai? Não dá. Ele é comum. Tudo bem? Mas você consegue contar 1, 2, 3, né? Por causa dos septos incompletos. Posso seguir? Vamos lá. O próximo órgão linfóide que a gente tem aí, e esse esquema está mostrando também um pedacinho do baço, a gente vai falar de linfonodo. E aí o trajeto, ou, na verdade os vasos, não estão em verde, né?
E essas bolinhas que a gente está vendo aí no trajeto vermelho é linfonodo. Tudo bem? E vamos falar deles. É aquilo que eu falei, padrão internacional, tudo que é linfa ser verde, tudo que é sangue muito oxigenado vermelho, muito desoxigenado azul, isso é padrão, né? E aí a gente está vendo a parte de vasos linfáticos e no trajeto dos mesmos, essas estruturas arredondadas que são chamadas de linfonodos. Né? Tá. Quantos eu tenho? Aproximadamente 200 interpostos em toda a circulação linfática. E eles vão estar mais, em maior número, e a gente falou isso, pescoço, tórax, abdômen, pele. Né? De uma maneira geral, mais no pescoço, tórax e abdômen, principalmente na região da virilha. Né? Tá. Eles ficam sempre em locais que representam portas de entradas de antígenos. Ou via oral, ou via respiratória, ou via genital, e assim por diante. E aquilo que eu já tinha falado, o linfonodo não é palpável. Ele se torna palpável se tiver aprisionado dentro dele um antígeno. Tudo bem? Porque normalmente ele não é palpável. Né? Não tem linfonodo na parte central. Quem é que faz a função aí da linfa na parte central? De recolher restos e produtos tóxicos, enfim, quem era? O sistema linfático que a gente viu. Né? E não tem linfonodo dentro de órgão. Ah, mas que besteira é isso que você está falando? Eu já assisti várias palestras de gente que olha, por exemplo, a placa de Bayer e fala que aquilo lá, na placa, é um linfonodo. Cuidado. Aquilo lá é um agregado de tecido linfóide nodular e difuso, não é um linfonodo. Né? Tudo bem? O linfonodo mora no trajeto de vaso, não dentro de órgão. Às vezes eles olham, como antigamente o linfonodo era chamado de gânglio linfático, eles olham a malte e falam, isso é um gânglio linfático. Não é também. Né? Tudo bem? O linfonodo é fora. Tá. Posso chamar ele também de estrome parênquima? Na mesma história. Célula reticular sempre libera fatores humorais. Essas mesenquimais aí também vão liberar. Tudo bem? Cápsulas, septos ou trabéculas. E por que é retículo fibroso agora? Porque a célula é reticular mesenquimal. Tudo bem? Tá, vamos falar do parênquima. O parênquima tem uma região cortical. Lembra do linfonodo? O que eu tinha nessa região cortical? Tecido linfóide nodular, que a gente via na periferia, e o difuso entre eles. Dava pra gente ver isso. Nodular e difuso. Tudo bem? Compartimento de folículo ou nódulo e interfolicular, entre nódulos. Eu posso chamar de folículo ou nódulo. Tá. Mas mais internamente, abaixo do nódulo, eu também vou ter uma região de tecido linfóide difuso. Vocês vão ver que eu vou mostrar. E essa região recebe um nome de zona paracortical. Para é ao lado, né? Então eu tenho córtex com tecido linfóide nodular difuso e internamente um só difuso, que é a região da paracortical. Córtex mais externo e paracortical. Vou mostrar isso aí. E a medula? Alguém lembra o que tinha lá na medula? Eu falei. Cordão medular e seio medular. Lembra disso? O cordão é mais basófilo e o seio é praticamente branco. Tudo bem? Essa é a medula. A gente vai ver isso aí. Tá. Reparem agora, isso é de um trabalho científico. Isso é o esquema de um linfonodo normal, no sentido assim de ter os nódulos na região cortical, entre os nódulos a gente tem um internodular. O autor quis mostrar o que vai mudando se a gente dá ênfase para determinados tipos de constituintes dentro do linfonodo. É nesse sentido. O C é um padrão normal, como se apresentaria um esquema. Então vamos ver o primeiro lá. O autor deu ênfase ao tecido linfóide nodular, na região cortical, por isso que ele salta aos olhos. Então, onde que eu tenho nódulo no linfonodo? Região cortical. Tudo bem? Tá. O B, por sua vez, ele vai estar mostrando, por isso que salta aí o branco, o que é internodular e abaixo da cortical, a paracortical. Eu estou falando de tecido linfóide difuso. Linfócito T.
Então tudo isso que está em branco, né, que vocês estão vendo, os pontinhos, é o difuso. Ok? Salta aos olhos o difuso. Vamos para esse agora. O que o autor quis mostrar aqui? Ó? No B. Vamos lá. Cordão medular. E aqui os seios. Quem são os seios? Vamos falar. Subcapsular. Isso aqui é o aferente chegando. Subcapsular, perioparatrabecular, medular e vai embora com o vaso linfático diferente. Vamos ver detalhes de cada um. Então, às vezes, vocês encontram isso em algum lugar e não o que o autor está querendo mostrar. Né? Então, em cada um deles, ele chamou a atenção para um compartimento do linfonodo. Né? Mas o que a gente tem que ver como linfonodo como um todo é esse. O nódulo é a região cortical. E o que é o branco entre eles? O internodular, que ele está mostrando aí. E embaixo deles continua branco. A paracortical. Cordão medular, lá na medula. E aí os seios. Que começam pelos vasos linfáticos aferentes, aí o seio subcapsular, perioparatrabecular, medular e vai embora. Um vaso linfático eferente. Né? Vamos ver isso aí. Tudo que está em verde é trajeto de sangue ou de linfa? O que era verde mesmo? Linfa. Então a linfa está chegando aí. Quem são esses vasos linfáticos aí, ó? Aferentes. E reparem que eles têm válvulas. Vaso linfático pode ter válvula, né? Tá, a linfa chega aí. Qual é o primeiro lugar que ela cai? Num espaço embaixo da cápsula. Subcapsular. Que a gente chama de seio subcapsular. Aí ela vai no segundo espaço, no seio peri ou paratrabecular. E depois ela cai no seio medular e vai embora via vaso linfático eferente. Então, à medida que ela vai passando por esses espaços, que a gente chama de seios, ela vai sendo exposta ao tecido linfóide. Ela dá de cara com o nódulo, ela dá de cara com o tecido linfóide difuso, tanto da cortical como da paracortical. Se tiver alguma coisa estranha na linfa, vai ficar aí dentro. Por isso que o linfonodo passa a ser palpável, porque vai ter ali briga entre linfócitos T e B, né, na tentativa de destruir esse antígeno, macrófago, enfim. Né? Tudo bem? O autor está mostrando aí também a vascularização, né, ramo arterial e ramo venoso. E é importante, não como um nome para a gente, mas para a gente saber que vai existir a chamada vênula de endotélio alto aí. Essa vênula de endotélio alto fica na paracortical do linfonodo. E é por ela que vai passar os linfócitos que vão povoar o linfonodo. A gente vai ver ela já já. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é o nosso linfonodo. Na lâmina tem dois linfonodos, na mesma lâmina. O que está, vamos falar assim, que tem um corte aí sem querer, né, que o técnico fez, vamos só olhar desse lado, o outro lado deveria ser igual a esse. Mas ele passou, exatamente quando o coletor e processou o material, passou aí a gilete, não é navalha, na hora que você está recortando o material. Né? Tudo bem? Então olha só desse lado, vamos acompanhar desse lado que é mais fácil do que desse que está faltando coisa. O que é isso aqui que eu estou apontando? Ó? A cápsula. Que emite séculos ou moléculas, está entrando aí, ó. Tudo bem? Embaixo da cápsula vai ter um espaço em branco, já eu vou aumentar. E ao redor do septo trabecular vai ter um espaço branco, que é o seio subcapsular e pério paratrabecular. Vamos olhar essa região aqui que eu estou apontando. Que região é essa? Cortical, não é? Nódulo linfóide. Entre um nódulo e outro, ó, o difuso aí. Né? Mas embaixo deles eu também tenho uma vasofilia. Vocês conseguem ver aí? É a paracortical. Tudo bem? Porque eu não tenho nódulo nessa região. E aí depois eu vou para a medula, cordão medular basófilo, seio medular, não com basófilo, né? Praticamente não é basófilo. Tudo bem? Nada a ver com tíbia, pois não. Vou repetir, passo a passo agora, mostrando de uma maneira geral. Posso seguir? No timo, a conexão musculares anatomais, a cápsula é de normal. Tudo isso normal. Posso seguir? Vou seguir. Tá.
Então, só para mostrar a cápsula. E eu separei aí a primeira região, logo abaixo da cápsula, de tecido linfóide. Eu chamo isso de córtex. E agora essa? Paracortical. Tudo bem? Isso é cortical, nodular, nodular e no meio dos nódulos, difuso. Esse nódulo tem centro germinativo? O que vocês acham? Tem. A parte mais central menos basófila, a periférica mais basófila. Isso também. Né? Isso já é um indicativo que já entrou em contato com o antígeno. Né? A paracortical, repare, não tem nódulo. Só tem o tecido linfóide difuso. É a região de T aqui. E aqui que eu vou encontrar vênula de endotélio alto. E quem seria essa aqui? Ó? Medular. Cordão medular, seio medular. Né? Vou passar aí a colocar ou denominar as 3 regiões do linfonodo. E se eu fosse ao contrário? Porque é uma estrutura ovalada, né? Se eu corto isso, de um lado eu tenho igual, do outro lado eu tenho igual. É que aqui o técnico cortou e perdeu outro pedaço. Igual a esse, né? Tudo bem? O outro linfonodo que está aí, ele não está tão bem preservado. Na verdade, era o primeiro linfonodo que tinha. Como a lâmina foi montada e desmontada várias vezes, ele não está tão bem preservado. Por isso que eu estou mostrando esse. Eu acho melhor, morfologicamente, mas está mais preservada a didática para vocês reconhecerem essas regiões. Né? Vamos ver em maior aumento, já já. Tá, vamos lá. O que eu apontei na estrelinha é o seio, menos corado. E o que eu apontei na seta é o cordão, mas eu tenho vários aí, né? Na medula. Tá. Olha a vênula de endotélio alto. Eu já sei que ela mora na paracortical. O que o autor mostrou aí? A paracortical em azul. Tecido linfóide difuso. Zona de T. E aí ele mostrou o nódulo. Dá para entender aí o nódulo? Está amarelo e o centro germinativo está laranja. Que região é essa onde tem os nódulos? Cortical. Deveria ter um azul aqui no meio, né? Porque existe também o difuso na cortical entre nódulos. Só que o autor não colocou, né? E aí o que ele está mostrando? Que a vênula de endotélio alto, que é por onde vai sair a célula que vai povoar, ela mora na paracortical. Tudo bem? Extremidade arterial, extremidade venosa, e é na vênula pós-capilar que a gente tem aí a saída, né? Tudo bem? Então, epitélio simples cúbico, ausência de músculo liso, essa vênula, e ela vai deixar aí passar os linfócitos T e B. O T já se sabe que tem um marcador para a célula endotelial reconhecer, e aí elas passam e vão povoar os respectivos locais delas. Chegou um T aí, para onde ele vai no linfonodo, onde ele vai povoar? T. Internodular da região cortical e paracortical. E o B? Região cortical, nódulo. Tudo bem? Eles podem também migrar para o cordão medular? O que vocês acham? Lembra que na medula eu tenho cordão medular, seio medular. Aquele cordão é basófilo. Pode migrar esse B e T para o cordão? Pode. Podem morar lá dentro da malha, os dois juntos, sem ter região de um e de outro preferencial. Né? Tá, vamos seguir. Essa é a vênula de endotélio alto em corte longitudinal, corte transversal, e ela também cortada em corte transversal. É uma, e como ela tem um trajeto não retilíneo, você pega 2 vezes a mesma vênula. É fácil de achar isso na lâmina que vocês têm? Não é. Não é fácil, mas não é impossível. Quem quiser procurar aí na paracortical, sem problemas. Né? Repare que o endotélio ele não é super pavimentoso, né? Ele lembra, vou falar assim, um endotélio, uma célula pavimentosa, lembra da alça do nefro? Você viu aqui do lado da alça do nefro, que faz aquele redondinho para uso? Ele lembra aquilo, né? Não é super pavimentosa. Nem as células têm a cromatina super condensada, né? Eles têm cromatina bem descondensada aí, no núcleo. Paracortical, essa região. Não, nada. Tá. Voltamos para a nossa lâmina. O que é isso que eu estou passando aqui a ponteira? Ó, tudo isso. Tem tecido de poço aí, tudo isso aqui, ó. Cápsula. Tudo bem? Que emite septos ou trabéculas, tá? Ele está juntando aí o septo e trabécula.
Essa aqui está mais bem preservada. Dá para perceber que embaixo da cápsula tem um espaço branco? E em volta da trabécula também? Esse é o seio subcapsular, esse é o seio péreo paratrabecular. Quem que vai passar aqui? A linfa. De onde ela vem? Linfático aferente. Cai no seio subcapsular, péreo paratrabecular e vai ser contínuo com quem lá? Medular. É que como incidência de corte, eu não vejo a continuidade a maioria das vezes. Mas é por onde a linfa passa. Peraí só um minutinho. Então olha lá, ele vai chegar aí na cápsula, porque essa cápsula tem vaso linfático aferente. Vários. Tudo bem? A linfa chegou aí. Ela vai cair nesse primeiro espaço. Estou mostrando aí cortical e paracortical. Ela vai cair nesse primeiro espaço que eu vou mostrar. Chega, esse primeiro espaço que está em azul. Região, o seio subcapsular. E depois ela vai para o seio péreo paratrabecular. Tudo bem? E vai continuar lá no medular, no seio medular. Vou voltar no anterior, só para a gente reconhecer aí as regiões. Cortical, até aqui mais ou menos é cortical, daqui para cá. Eu tenho o tecido linfóide nodular, o nódulo tem centro germinativo. Tudo bem? Como eu chamava mesmo as regiões do nódulo? Centro germinativo, depois tinha quem? Manto. Zona marginal, zona do manto, exatamente isso. Tudo bem? Tudo bem, é isso aí. Todos eles vão ter, né? Tá. Entre um nódulo e outro, aqui não dá pra gente ver aí pertinho, mas tem o difuso. Reparem que o difuso é igual ao da paracortical, né? Alguma dúvida que isso é cortical e que isso é paracortical? Hein, pessoal? Fala, Isabela. Embaixo da cápsula. O nome está falando subcapsular. Paracortical? Não. Peri ou paratrabecular? É esse em volta da trabécula. Branco. Okay? E ele vai ser contínuo com o medular. Eu não vejo muitas vezes essa continuidade. Aí a linfa passando, olha agora a organização como é importante. Ela caiu aqui, no seio subcapsular. Ela não está colada aí no nódulo ou no tecido linfóide difuso? É só um minutinho, Gustavo. Então, logo de cara, se tiver alguma coisa na linfa que caiu no seio subcapsular, já vai ser aprisionado. Aí ela vai para o seio péreo paratrabecular. Continua tendo tecido linfóide aí em volta. Nodular e difuso nessa trabécula. Vai estar esperando alguma coisa estranha para aprisionar esse antígeno. E depois ele vai lá para a medula. Seio medular. Mas quem que eu tenho na medula? Um cordão, um TIB. Então, se ele conseguiu passar e chegar na medula com qualquer antígeno, a tendência é ele ser aprisionado lá na medula. Ou às vezes não é aprisionado, às vezes ele vai embora e vai se disseminar em outro lugar. O que era o linfonodo sentinela? Da primeira aula que a gente falou. É o que sinaliza quando chega, por exemplo, uma célula tumoral, que quando o cirurgião vai fazer uma cirurgia, está removendo, por exemplo, um câncer de mama. Nessa região tem um linfonodo. E tem um sentinela, que é o primeiro local onde a linfa é drenada. Porque ela sai via vaso linfático referente a um, né, no linfonodo, e a gente consegue ver isso. Esse vaso linfático aí. Aí o primeiro linfonodo é o que recolhido, o sentinela. E aí ele vai olhar e pede para o patologista fazer congelação, que é super rápido, e depois ele coleta o material e vai processar para microscopia de luz, vai demorar mais tempo, para ver se tem alguma célula tumoral logo de cara aí, porque o paciente fica esperando lá o resultado disso. Aí é congelação mesmo, tem que ser super rápido, né? A gente falou desse linfonodo, né? Fala, Gustavo. Cápsula. A cápsula é até aqui, é o colágeno, mas eu tenho aqui nessa região de buracos vasos linfáticos aferentes. Os vasos linfáticos aferentes chegam na cápsula. Estão na cápsula. Vários. Professor, por que eu tenho mais espaços em branco no paracórtex? Não é mais espaço. Às vezes pode ser até artefato isso. Porque você tem que entender que embaixo da cápsula tem um espaço branco e ao lado não vai comparar tamanho.
E ao longo da trabécula, do septo, espaço em branco. Não é artefato. No tamanho maior ou menor, às vezes pode ser. Tudo bem? É onde a linfa está passando ali. Não, qualquer antígeno. Mas geralmente é saúde moral, né? O que seria esse seio? Aí vem a pergunta. O seio subcapsular, periparacambicular, é o quê? É um espaço. E é um espaço linfático. Que a linfa está passando. Mas como que é o arcabouço de tudo isso? Não é uma rede? O que é o espaço? O que é o seio? É a malha vazia. Não tem célula lá aprisionada. Não. A malha, eu falo. A malha, o buraco, onde a linfa está passando. Porque aqui a malha está preenchida, não está? Joguei a rede aí, as células reticulares. Algumas malhas, a maioria vai estar preenchida, e aí a gente tem a região cortical, paracortical, nódulo, né? E o que seriam esses seios? Região das malhas onde está passando a linfa. É a mesma malha, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu sempre tenho que imaginar essa rede, porque o linfonodo é rede. Pois não. Não tem o quê? A malha é o buraco formado pelo prolongamento. Hã? Não, o prolongamento forma o espaço. A malha é um buraco vazio. Imagina uma rede de pescador. O que é a malha? É o buraco no meio da rede, um monte de buraco. Aquilo não é a malha. E o que é o plástico da rede, sei lá, que é aquele material? É a célula reticular. Deu para entender? Ou não? Eu pego uma cápsula lá fora e penduro uma rede. Agora, em algumas malhas, eu vou preencher essas malhas. O que eu estou montando aí? A estrutura do linfonodo. Mas eu deixo um buraco, as malhas vazias lá embaixo da cápsula. O que eu estou montando aí? O seio subcapsular. É a mesma malha subvazia. Ah, mas eu posso ter células ali. Sim, mas células que não vão voar o linfonodo. Vão passeando com a linfa aí. Né? Então tem que lembrar dessa malha. Todo tecido linfóide é essa rede. Né? E aí circula pela rede. Vamos seguir aí. Está circulando pela rede. Olha aí a malha. Só que eu estou lá na medula agora. Essa malha está sendo representada na medula. Região medular. Quem que seria isso aqui, ó? Cordão medular. Tudo bem? Com a malha preenchida. Aqui é a célula reticular. Outra célula reticular. Isso aqui é a malha, é o buraco. Então, seio medular que eu tenho lá na medula, um monte, é a mesma rede, sem a célula ficar aprisionada. Se eu tiver célula aí, ela está passando com a linfa. Quem que é o cordão? Faz parte da rede, mas as malhas estão preenchidas por células. E células? Linfócito T, linfócito B, macrófago, mastócito, célula dendrítica, um monte de célula aí fica aí. Povoando o cordão. Um dia ela quer sair, pode sair, ela vai embora com a linfa. Eu só tenho a imagem da porção medular. Como que eu tenho que imaginar a região cortical? Igualzinha. Dá para perceber isso ou não? O que seria o seio subcapsular? Isso aqui, ó. Pério paratrabecular. Isso aqui também. Buraco vazio. Ok? Olha o que o autor está mostrando. Pode ser que lá no meio da medula eu veja uma trabécula. Que não é um cordão. Como que vai estar essa trabécula? Aqui só está mostrando o cordão e seio medular. Repare que eu não vejo a malha, né? HI. Como que é a cor da trabécula para eu não confundir com o cordão? O cordão é basófilo ou acidófilo? Tá aqui, ó, o cordão. Basófilo ou acidófilo? Basófilo. E a trabécula que veio da cápsula? Acidófila. Não vai dar para confundir quem é quem. Porque lá no meio, as trabéculas ou septos chegam lá na porção medular também, né? Para levar vasos nervos. Então,
É o único exemplo que eu tenho para a gente lembrar que a malha inteira no órgão é essa. Se a gente entender que o cordão é a malha preenchida e o seio é a malha não preenchida, a gente vai entender o que é o seio subcapsular e o peritrabecular. É a mesma história disso. Tudo bem? O seguinte. Que região é essa? Estou no linfonodo. Medular. Olha agora. Cordão medular. Vamos voltar. Cordão medular. Seio medular. O que é isso aí? A malha. Vazia. Mas eu vejo célula. Mas é porque elas estão passando, passeando aí na linfa. Né? E olha a trabécula. Dá para reconhecer perfeitamente. Pode ter vaso nessa trabécula. Pode ter nervo nessa trabécula. Então, no meio, outro pedaço de trabécula. Outro pedaço de trabécula. Onde tem um asterisco acidófilo, é trabécula. Não é cordão. Tudo isso partiu lá da cápsula, né? Ok? E lembre que em volta da trabécula eu continuo tendo a malha vazia, né? Que vai ser contínua com isso, é a mesma malha. Que a linfa está passando. Como que chama aí a malha vazia? A malha? Canal medular? Seio medular. Seio medular. Eu tenho o subcapsular, pério paratrabecular e o medular. É a mesma história do é contínuo assim, mas mudando de nome conforme a adulta. Esses grupos de glândulas, assim, por exemplo, nas derivadas. É como se fosse uma continuidade. É isso que você quer dizer? É como se fosse uma rede inteira. Você jogou a rede no chão. Aí agora você vai começar a preencher essa rede. Isso aqui é a cápsula. E a rede está aqui. Eu vou deixar um espaço que eu não vou preencher a malha, a rede. Eu começo a formar o córtex. É uma rede única. Tá. Tudo bem? Formei o córtex, o nódulo e o tecido nodular. Paracortical. Aí eu venho para a medular. O que eu vou fazer nessa medular? Fazer algumas coisas com cordão e outras sem nada. Mas é uma rede só. Aí essa malha que ela é vazia, que ela não tem esse conglomerado de linfócitos, enfim, aí ali a linfa circula, nesses espaços. Que é isso aqui, ó. A linfa está passando aqui. Então assim, quando você fala ducto, eu não acho que dá para comparar, porque é uma coisa só. É como se fosse revestir uma superfície com uma coisa esburacada. Mas é uma estrutura só. Eu vou preencher coisas aí. O mais difícil do linfóide é entender isso. E aí? Tudo bem? Todo tecido linfóide é assim. Vocês não vão ver isso, mas tem que imaginar que é assim. Né? Imaginar por quê? Porque não dá para ver. A gente vê o núcleo da célula reticular, mas a gente não vê os prolongamentos das malhas. Quando que eu vou ver? Microscopia eletrônica. Aí tudo bem, por isso que a gente sabe que é uma rede. Né? Ok? Seguinte. Então, o que eu marquei em amarelo é a trabécula. Olha como ela é acidófila. Em verde é o cordão. E em negro é o seio, são os seios. Ok? Seguinte. Reparem agora, vamos olhar o de cima, depois a gente pensa no de baixo. Vasos linfáticos aferentes. Tudo bem? Verde. Isso aqui é a cápsula. Ok? Quem é esse primeiro espaço aqui, ó? Seio subcapsular. A cápsula emite trabécula. Olha ela aí em azul. Quem é esse agora? Esse espaço em branco aqui, ó. Pério paratrabecular. E aí ele está lá na medula. Quem é esse branco aqui? Medular. Tudo bem? É uma coisa única que não preencheu de célula, não tem a malha, a malha está vazia, ou a célula está passando, não está aprisionada. Ok? A linfa faz esse trajeto, que está em verde aí. À medida que ela vai passando por esses espaços, ela vai sendo exposta à região de T e B. Ele está mostrando aí em roxo. Nódulo linfóide, nódulo e tecido linfóide difuso na cortical. Ele está mostrando a região de B, mas entre as regiões de B eu tenho a de T também, né? O internodular. Olha a T, a paracortical, que ele está mostrando aí, e depois lá cordão medular. Tudo tem linfócito. Então ela está passando e está sendo exposta.
Aí qualquer coisa estranha é aprisionado, né? Que a gente já falou. Ou não. Se tiver algum problema ali, não vai ser aprisionado. Por isso que às vezes uma bactéria, um vírus ou uma célula tumoral consegue se disseminar. O linfonodo não fez o trabalho dele, né? Ok? Tá. O que ele está mostrando em azul agora? REF. Eu circundei aqui, ó. Vênula de endotélio alto. Está lá na paracortical. E o que ele está mostrando aí, ó, em azul? Os linfócitos T e B vêm via sangue. E eles vão povoar as respectivas regiões do córtex ou da medula do linfonodo. O B, nódulo. O T, internodular ou paracortical. E lá no cordão eu tenho os dois. Então, via sangue vai povoar. Via linfa vai passear. A gente viu aí, mostrando. Essa região de B e T é a malha cheia da rede, né, de células. Okay? E olha o que ele está mostrando aí embaixo, para a gente seguir lá. Ó. Por onde a linfa passa, né? Vasos linfáticos aferentes, vários que moram na cápsula. Seio subcapsular, o caminho da linfa. Pério paratrabecular, medular e sai como um único vaso linfático eferente. Eu tenho vários aferentes, mas um único eferente. E o que é o de baixo? O sangue. O trajeto do sangue. Por que me interessa isso aqui? Por causa das vênulas de endotélio alto, que ficam lá na paracortical. Eu não sei o nome da artéria e da veia do linfonodo. Qual é a denominação lá na anatomia? Mas o ramo arterial entra, ele vai ramificando, né? Diminuindo o seu calibre. Então, pequenas artérias, até chegar a arteríola, capilar, vênula pós-capilar. Essa que interessa, que é a vênula de endotélio alto. Depois que a célula sai, volta como vênula, veia de médio e pequeno calibre, sai com a veia ali da região do linfonodo, paralelo ao ramo arterial. Ok? O que mais nos interessa é isso aqui, né? Para pensar em povoar o linfonodo. O que é uma linfadenopatia? Linfonodo aumentado. Lembra que eu falei, não é palpável. A partir do momento que é palpável, o médico vai ficar pensando em várias coisas. Pode ser só uma simples infecção. Na região, por exemplo, estou com faringite, de repente o linfonodo edemaciou. Pode estar relacionado com isso? Pode. Esse processo inflamatório e também infeccioso, bacteriano, enfim. Pode ser coisas piores, doença autoimune, pode ser por medicamento, pode ser por metástase, pode ser por linfoma, e assim vai. Então, todo linfonodo edemaciado gera um ponto de interrogação. Tem que procurar. Vamos seguir. Pode ter uma hiperplasia linfóide, que é uma proliferação das células aí presentes, aumentando aí, por exemplo, a região nodular. Aumento do centro germinativo, blasto, enfim. É diferente de uma linfadenopatia. Né? Estou falando de algumas situações. Existe uma região na faringe, eu não sei se a anatomia, parece que vocês não viram nada, né? Que não foi. Lá na região da faringe, que eu tenho um chamado anel de Waldeyer, que a gente fala Waldeyer, que é todo o tecido linfóide dessa região, incluindo as concilas palatinas e faringianas. Então, esse nome é muito assim, comum na anatomia macroscópica, eu só estou colocando aí para a gente relembrar. Né? Então, tem várias coisas associadas com o linfonodo que vocês vão ver. Linfoma de Hodgkin e linfoma de não Hodgkin, super famosos. Né? Tem vários tipos. E olha, o meu objetivo não é mostrar que vocês olhem isso e falem, isso é um não Hodgkin, isso é um Hodgkin. Deixa eu voltar para ele. Não é isso, a patologia vai falar disso. Tudo bem? Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui não está presente no outro. Isso aqui é a chamada células que o autor que descreveu a presença delas nesse tipo de linfoma, deu o nome dele. Isso caracteriza o linfoma Hodgkin. O outro não tem. Então, assim, vocês vão ver na patologia coisas. E lembrar linfoma tem a ver com linfonodo, tem a ver com linfático e assim por diante. Né? É isso que eu quero só chamar a atenção nesse momento.
E aí a gente tem, por exemplo, infecção pelo HIV. A gente já sabe qual é o problema aqui. Quem é a célula mesmo parasitada? O helper. Esse é o problema. E a gente tem a fase aguda, a fase final, e os linfonodos vão responder aí principalmente na fase inicial, com edemaciamento. Então, assim, é uma situação, mas tem várias que envolvem o aumento de linfonodo. Né? Só estou chamando aí a atenção. Bem? E depois, no intervalo, a gente fala do próximo órgão. Se eu vou falar do baço, o que eu espero encontrar no baço? Tecido linfóide nodular. Difícil, é a mesma história. Tudo bem? Só que eu vou chamar isso agora de que maneira? Polpa branca. Essa é a parte linfóide. Eu vou ter o nodular. O que o nódulo mesmo tem no baço? Um vaso. Lembra? Tem central. Tá. Depois o T é a bainha linfóide periarterial. Né? O T. E o resto é a polpa vermelha. Ele tem duas regiões diferentes no baço. E os nódulos, eles não estão só numa região. Eles vão estar todos espalhados. É uma bagunça. No linfonodo não, ele está bonitinho. A gente viu. Então é uma coisa que dá para reconhecer. Ok? E aí a gente volta a falar já dele. O baço é um pouco mais complicado que o linfonodo.